O comandante da Polícia Militar e chefe do Comando de Policiamento do Interior 7 de Sorocaba, Coronel Alexander Lacerda, foi afastado de suas funções pelo governador de São Paulo, João Dória, por ato de indisciplina. A informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo jornal Estado de São Paulo. A decisão de Dória ocorreu após o coronel publicar em suas redes sociais mensagens de convocação para a manifestação bolsonarista prevista para o dia 7 de setembro. Lacerda, em várias publicações, tem feito mensagens com ameaças ao Supremo Tribunal Federal, STF. Em uma delas, ele disse, abre aspas, nenhum liberal de talco no bumbum, fecha aspas, consegue, abre aspas, derrubar a hegemonia esquerdista no Brasil. Fecha aspas, abre aspas, precisamos de um tanque, não de um carrinho de sorvete. Para compreender a base legal para o afastamento do comandante do CPI-7, Comando de Policiamento do Interior de Sorocaba, o coronel Alexander Lacerda, que aconteceu ontem, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Sorocaba, Dr. Mauro da Costa Riba Júnior. Dr. Mauro, obrigado por atender o nosso jornalismo e nos fazer compreender esse assunto tão espinhoso, né? Que muitos acabam nem querendo opinar, temendo aí a complexidade do fato, mas o senhor representa uma comissão e vem aqui conversar com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Oliveira Júnior. Bom dia a todos os espectadores do RMS News, todo o pessoal da região metropolitana de Sorocaba. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição, Oliveira Júnior. Doutor, no primeiro momento, quero ter a sua compreensão. Como viu esta decisão do governador João Dória no dia de ontem? Então, para te dar um gancho, para você poder entrar, agiu corretamente o governador, sim ou não? Oliveira, nós temos que separar, quando olhar uma decisão como essa do governador, nós temos que separar dois polos. Número um, político. Esse nós não discutimos se é correto ou não. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade polarizada de ambos os lados. E legalmente a decisão é correta. Ela não se reveste de nenhum vício, ela está amparada em lei. O governador, de acordo com o regulamento disciplinar da Polícia Militar, ele é intitulado como chefe supremo da Polícia Militar. Logo, ele tem autoridade para poder tomar essa decisão, desde que algum comandado dele, alguma pessoa que esteja abaixo na hierarquia, não se enquadre com a linha de governo dele. Dentro desse... o que pode? Então vou entrar para o regulamento da Polícia Militar. O que pode e não pode fazer dentro desse contexto policial da ativa? Vamos lá. Oliveira, é vedado ao policial militar manifestações políticas. E o porquê que é vedado manifestações políticas? Às vezes a gente pensa, mas o policial militar também não é cidadão, porque o que acontece, né? Por quê? Porque o policial militar, ele sai para a rua para defender direitista, esquerdista, conservador, liberal, progressista e todo mundo. O policial militar ele está na rua para defender a sociedade como um todo. Portanto, o regulamento disciplinar da Polícia Militar, ele veda manifestações políticas. Mas, neste caso específico, nós temos algo além das manifestações políticas. Nós temos ofensas diretas, seja através de compartilhamento de memes, seja através de compartilhamento de publicações, mas o que passamos a ter aqui são algumas ofensas diretas ao governador, a ministro do STF, ao presidente do Senado, e isso sim também é punido pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar. Doutor, há um determinado movimento nas redes sociais que diz: e onde está a liberdade de expressão? Oliveira, a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito, ele não é absoluto.
Se nós formos analisar, nem o direito à vida é absoluto. A partir do momento que uma pessoa se dispõe a atirar em outra, a ferir outra, ela está sujeita a ser alvejada por um policial militar que está agindo em legítima defesa de terceiro, por exemplo. Então, assim como todos os outros direitos, a liberdade de expressão, ela tem um limite. E qual é esse limite? O limite que ela passa a ofender outras pessoas. Manifestações políticas é uma coisa, ofensas pessoais é outra. Então, uma coisa seria ele se manifestar e falar: eu não concordo com o atual governo por causa de A, B, C, D, E. Outra coisa é você se manifestar pessoalmente, e aí a gente vai conversar ainda que foi no Facebook pessoal, não foi como comandante do CPI-7, mas de qualquer forma ele ainda é um comandado, e se manifestar com memes, chacotas, ofensas a outras pessoas. Agora existe aquela questão, não foi como comandante, foi no seu Face particular. Entretanto, não é este mesmo policial que, quando confrontado em algumas situações, diz que ele é policial 24 horas por dia? Então, é aí que as coisas começam a se complicar um pouco. Por quê? Porque o policial militar, por si só, ele é uma referência dentro da sua região, dentro da sua família, dentro do seu grupo de amigos, do soldado ao coronel. Um coronel, maior ainda, é um coronel que comanda um comando de policiamento com 7 batalhões, com 78 municípios, 5.000 policiais à disposição. Então, é uma pessoa que exerce influência, é um formador de opinião, é um comandante, né? Então, neste caso, o alcance de uma publicação como essa é muito maior, independente de ter sido feito num palanque dentro do quartel ou ter sido feito em sua rede social particular. Doutor, nesse momento que a gente vive, um momento tão conturbado, como que, agora eu vou buscar um pouquinho da sua experiência, como o doutor vê esse movimento nos quartéis? Vamos lá, Oliveira. A Polícia Militar, ela vem do povo, ela saiu do povo. Então, ela reflete exatamente aquilo que acontece na sociedade. Todos os problemas e soluções da Polícia Militar, ela vem da sociedade. Por quê? Porque são pessoas comuns que prestaram concurso e se tornaram policiais militares, né? Contudo, nós temos sim um grande descontentamento dentro da Polícia Militar com o governo do Estado, em decorrência de promessas não cumpridas, de alguns traços de gestão que realmente atrapalham o serviço policial militar, uma rotina de quase, entre aspas, escravidão dos policiais militares que trabalham 12 por 36, direto na rua, sem poder descansar, e no dia seguinte vende sua folga ainda para a polícia através de operações de gente, delegada, para conseguir complementar um salário baixo. Então, sim, gera um descontentamento enorme com o poder executivo do Estado. Contudo, nós vemos esse descontentamento desde muito tempo atrás. Não é de agora que tem esse descontentamento em face do governo do Estado, até porque o governo do Estado é o mesmo, só vai trocando as figuras, mas está na mão do mesmo partido há quase 30 anos, né? Então, o descontentamento é um todo, sim, mas a gente nunca pode confundir isso com manifestações pessoais. Existe sim um descontentamento? Existe. É óbvio que quando você está descontente com um lado, você tende a ficar mais favorável ao outro lado? Sim, com certeza. Contudo, trazer isso como um movimento, eu acredito que está mais ligado a um excesso dentro das publicações. Doutor, agora aí também a gente parece que observa que sai de um contexto e há vários pontos atingidos. Aí, entre elas, a própria democracia, né? Uma coisa é a insatisfação na relação patrão-empregado, ou seja, servidor e governo do Estado. A outra é quando você atinge as estruturas da democracia, os poderes, ou seja, o poder executivo, ou seja, nesse caso não foi o poder executivo. Aliás, faz-se uma preferência
blinda-se o poder executivo e ataca o judiciário e o executivo, né? E esse não é o papel de uma organização militar, ou estou equivocado? Não só isso. Eu vou te dar o exemplo, né, de uma das faltas graves dentro do regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? O item 42 do artigo 13 do RDPM, ele fala o quê? Que desconsiderar ou desrespeitar em público ou pela imprensa os atos ou decisões das autoridades civis ou dos órgãos dos poderes executivo, legislativo, judiciário ou de qualquer de seus representantes é falta grave. Então, e o porquê que existe essa falta, né? Porque, como eu estava dizendo, o policial militar, ele tem que cumprir a lei e as decisões judiciais. Cabe a ele, como cidadão, questionar isso de maneira respeitosa, de maneira como qualquer pessoa, eu, você, podemos questionar. Eu falei, não concordei com isso, ponto, me manifestei. Agora, você incitar, eu fico imaginando, como é que alguém convoca uma manifestação da qual você mesmo vai prestar segurança? É uma coisa um pouco contraditória, porque vamos supor que tem algum tumulto nessa manifestação. Vamos supor que precise da intervenção da tropa de choque ou da polícia militar. Então você vai intervir na manifestação que você mesmo convocou? É um pouco complexo e por isso que esse tipo de manifestação é vedada. Note que nós temos dois prismas dessas publicações para analisar. Um relativo à manifestação política, que vai ser analisado também disciplinarmente, e outro relativo às ofensas. Então, assim, são duas questões distintas, mas ambas que serão analisadas do ponto de vista disciplinar. Há uma questão aqui, né? A gente coloca muitas vezes o governador, mas o comandante, quando faz isso, ele quebra a hierarquia, né? Ele mostra a hierarquia, uma quebra, ou seja, uma quebra na disciplina, porque já pensou se um cabo ou um sargento, sargento ou um soldado, escrevesse em sua rede social, nenhum liberal, ou seja, nenhum coronel de talco no bumbum, fecha aspas, consegue derrubar a hegemonia da classe, da tropa. Olha, boa, doutor. Vamos lá, então. Vamos lá, né? Aí, doutor, obrigado pela ajuda. Então, vamos... entenda a complexidade. Nenhum comandante, nenhum coronel de talco no bumbum, fecha aspas, consegue, abre aspas, derrubar a hegemonia da tropa no CPI 7. Como que... Eu garanto para você, Oliveira Júnior, este policial, sendo praça, soldado, cabo, sargento, ele estaria no presídio militar Romão Gomes agora. Eu garanto para você que se ele fizesse isso. Há um pouco tempo atrás, saiu a expulsão de um praça que publicou num grupo de WhatsApp falou no grupo de WhatsApp, se referiu ao antigo governador Geraldo Alckmin, quando ainda era governador, como verme. E quem que fez a expulsão desse policial militar? Oficiais. Oficiais que julgaram esse policial militar e expulsaram ele, até porque a expulsão de praças cabe à própria polícia militar, não ao governo do estado. O governador do estado só expulsa oficiais. Então, o que acontece? Se um praça, vamos dizer, que ele chega e fala, esse coronel não sabe nada, ele nunca sentou dentro de uma viatura, não sabe como que é o policiamento, e vem falar isso, opa, esse policial militar estaria no Romão Gomes, imediatamente, ele ia ser preso. Eu te asseguro isso, ia ser expulso da polícia militar. Você vê... da mesma... E atenção, senhores, eu estou lendo aquilo, uma frase... me ajude aí nos termos técnicos aí, doutor. Eu estou pegando uma frase publicada pelo coronel em sua rede social e fazendo uma semelhança com outro cenário em que mostra colocando o coronel dentro desse contexto. Esta frase, por exemplo, está publicada nos principais jornais do país,
Ontem eu fiz um levantamento, o jornal Correio Brasiliense. Então, o ministro Dias Toffoli aliás, o ministro que foi atacado aqui, o ministro Alexandre de Moraes já teve acesso a essa informação. Jornal Estado de São Paulo, isso repercute em todo o Brasil hoje, essa informação. Doutor, pelo que eu levantei em termos de apuração, eu creio que o STF caminha para enquadrar o coronel dentro desse contexto de atentado às instituições democráticas. E não duvidem se nós tivermos aí nos próximos dias uma ação de busca e apreensão em locais onde resida o coronel e até no próprio local de trabalho dele nos últimos tempos. Porque a situação, ela vai para uma linha de gravidade muito grande, né, doutor? Assim, quando você ocupa um cargo muito alto, quando você tem uma grande influência sobre pessoas, seja por um sucesso como de um cantor, seja por um posto, um cargo que você ocupe, nós temos que ter responsabilidade com o que nós falamos. Nós não podemos pegar aqui e publicar qualquer coisa sem pensar no que isso pode acontecer. Assim como você, Oliveira Júnior, você é uma pessoa pública. Todos aqui na região conhecem você. A partir do momento que você emite uma opinião dentro de uma rede social, muitas pessoas tomarão isso por verdade, compartilharão, assim como os comandados dele. Então, isso tem que ser uma coisa extremamente cuidadosa. Ele, como coronel, a postura dele... Quantos policiais militares eu já não vi serem expulsos da Polícia Militar por condutas quando estava de folga? Frequentou local incompatível, estava no bar tal, estava em tal lugar. Pois bem, a conduta do policial militar de folga, ela deve ser condizente com os valores éticos da corporação. Correto. Doutor, uma outra questão que... O doutor já passou por esse tema aí, né? Que a gente tá com... Passou por esse tema. Eu fico preocupado com o comando desse comandante, apesar da redundância aí, quando ele faz essa escrita e ele denomina um grupo, ou seja, ele já faz a separação. Ele já faz a separação. Esse grupo é bandido. Vamos lá, dentro do contexto. Esse grupo é terrível. Esse grupo é fora da lei. E a interpretação, ou seja, ele já faz o seu julgamento dentro de grupos que são legalmente estão amparados constitucionalmente para agir dentro do Estado Democrático de Direito, sem qualquer tipo de discriminação. É complexo. É extremamente complexo. Aí fica a nossa dúvida. Será que uma manifestação de grupos tidos da esquerda teria um tratamento diferente de manifestação de grupos tidos da direita? É complexo quando uma pessoa que tem um grande poder, um grande comando, ele se manifesta dessa forma. Na minha visão, a partir do momento que você ocupa esse cargo, esse grande poder vai gerar para você algumas limitações. E dentro dessas limitações estão as manifestações políticas. Por quê? Porque você tem que estar aqui para proteger tanto da esquerda quanto da direita. Não existe, para quem está no comando, não pode existir ideologia. Existe apenas a sociedade como um todo. E com essa manifestação do coronel, eu quero crer que abriu um precedente aí perigoso e, ao mesmo tempo, um ponto a se observar. Recentemente, nós tivemos em Sorocaba agressão a um jornalista que trabalhava em uma manifestação. Esse jornalista foi agredido porque estava com o celular e a capa do celular era vermelha e foi interpretado como esse jornalista fosse integrante ou militante de um partido de esquerda ou do PT.
E quando esse jornalista, segundo o seu depoimento, procura os policiais, ele não recebe esse apoio. Ou seja, é tratado com desdém o seu caso, apesar de todas as imagens que foram mostradas. O doutor Márcio Leme, que é presidente da OAB, ele denunciou essa questão, inclusive no seu Facebook, e isso repercutiu na Câmara de Sorocaba. Pergunto, até que ponto esta influência do coronel não pode ter influenciado parte da tropa ou alguns integrantes da tropa? Bom lembrar sempre que a tropa, a polícia militar, ela goza de todo o nosso respeito, consideração. Tenho integrantes da Polícia Militar que têm um grande carinho. Dentro desse ato de doçura, eu mando um abraço para o sargento da Polícia Militar de Sorocaba, ou seja, o maestro da banda, que sempre me trata com muito carinho onde eu chego. Abraço também o nosso hoje, o major, que me falha a memória aqui, que é muito carinhoso com todos nós, da comunicação da Polícia Militar, e tantos outros, né? Mas aqui nós estamos tratando de uma questão que repercute em todo o Brasil e com responsabilidade de saber entender esse cenário. Então eu pergunto para o doutor, qual é a tua visão sobre esse aspecto? Eu sei que muitas vezes a gente fica numa linha tênue entre o jurídico, o político e a nossa opinião pessoal. Então, com esse cuidado também, né, para o doutor, que a gente tem essa responsabilidade, queria justamente lhe colocar isso daí. Até que ponto esses posicionamentos do major, do coronel, não pode ter influenciado na tropa como um todo? Oliveira, ou no todo, ou em parte, ou em um grupo. E eu vou aqui ser ousado. Eu digo que em todo não, ok? Digo com total segurança. Vou ser mais ousado, digo que em parte não, conhecendo os integrantes da Polícia Militar de Sorocaba, mas pode ter influenciado um ou outro simpatizante do coronel. Palavras ensinam, mas exemplo arrasta. Então, assim, a tropa é espelho do comando. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas manifestações, porque óbvio que elas levam a nossa tropa para o mesmo sentido que nós estamos levando, que nós estamos indo. Por quê? Porque o comandante está lá para ser um exemplo, para ser um espelho. A tropa tem que olhar para ele e falar, eu vou agir como ele, vou atuar como ele, tá? Falando especificamente deste caso, que eu não conheço os autos, então me limita um pouco falar o que aconteceu só fiquei sabendo também via imprensa e sobre a manifestação do presidente da subseção. Tem que ser apurado, tem que ser investigado. Qualquer pessoa que precisar da Polícia Militar, ela tem que encontrar o amparo da Polícia Militar. Não importa se ela é de ideologia A, de ideologia B, de ideologia C, não importa. Então, uma pessoa que tenha qualquer um dos seus direitos ofendidos, ela tem que encontrar o amparo imediato do Estado. E como que se faz esse amparo imediato do Estado? Através do atendimento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, assim, como você muito bem ressaltou, não é a expressão da tropa. A nossa tropa, o que nós temos, né, em mente, que são policiais que estão ali dioturnamente, 12 horas, vendendo a folga, trabalhando sem instrução, dando 20 tiros por ano, trabalhando sem aula de defesa pessoal, enfim, ralando, tendo que pagar a viatura do próprio bolso. Esse é o reflexo da nossa tropa. Agora, atos como esse têm que ser, sim, investigados, têm que ser apurados e mais. Tem que ser, como você muito bem falou, verificado por que tomou essa atitude. Foi um ato isolado? Ele entendeu que não tinha problema algum ali? Ou foi por uma linha de comando que ele está seguindo? Aí é a questão para ser analisada. Doutor, creio que nós vamos voltar a conversar muito sobre esses e outros assuntos nos próximos dias, viu?
Agradeço aí a sua participação, me lembrei aqui, mando um abraço ao Major Aro, que eu tenho um grande respeito, encontrei ele a questão de 30 dias atrás e, ô Capitão Aro, Oliveira, ó aqui uma gemada a mais aqui, Oliveira. Eu falei, ô Major, meu carinho com o senhor. E é assim que a gente conhece tantos e trata tantos outros e fica aí querendo entender, né? Acho que entender a extensão desse posicionamento do Coronel Alexander. Doutor, muito obrigado e um bom dia. Oliveira Júnior, a gente está à disposição. Um grande abraço para você, a todos os espectadores do RMS News. E estamos aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, à sua disposição sempre que precisar. Muito obrigado.